E o plenário do Supremo deve analisar hoje o tratamento social dos transexuais. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto e da sessão de logo mais no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Justiça. Gisele, explica pra gente, para quem está em casa, para todos nós, o que aconteceu nesse caso? Bom, nesse caso, uma transexual ela foi impedida de usar o banheiro feminino de um shopping center em Florianópolis, Santa Catarina. Então, de acordo com a ação, ela procurou usar um banheiro público, se dirigiu ao banheiro feminino, chegando lá foi abordada por uma funcionária do shopping center que a impediu de usar o banheiro, argumentando que a presença da transexual ali acabaria causando constrangimento para as demais usuárias. E aí ele acabou extremamente nervoso e tendo necessidade de utilizar o banheiro, fez as suas necessidades fisiológicas naquele mesmo momento, sujando as suas roupas, molhando as roupas e acabou ingressando com uma ação de indenização por danos morais contra o shopping center. E a decisão do Tribunal de Justiça local, qual foi? Bom, no primeiro momento, a primeira decisão em relação a esse caso foi a condenação do shopping center a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$15 mil. Houve o recurso do shopping center para o Tribunal de Justiça local e o Tribunal de Justiça local entendeu por bem reformar essa decisão por entender que não houve o dano moral. De acordo com a prova avaliada pelos desembargadores do Tribunal de Justiça, houve a prova de que realmente aconteceu aquela abordagem, solicitando que a transexual se dirigisse ao banheiro masculino, mas todos os demais fatos que estavam noticiados na ação não ficaram comprovados. E por esta razão entenderam então julgar improcedente o pedido da transexual e reformou aquela decisão anteriormente proferida no sentido de negar a indenização por danos morais. E aí, então, a defesa da transexual entrou com recurso extraordinário aqui na Suprema Corte, é o segundo item da pauta, com caso esse com repercussão geral reconhecida. Gisele, qual princípio constitucional se discute aí? Bom, o que se discute aqui é a questão do tratamento social que deve ser dado para os transexuais de um modo geral, né? Aquela pessoa que ela possui um sexo anatômico, mas ela quer se sente de um sexo, a identidade sexual dela é oposta ao sexo anatômico que ela possui. Então, é o direito dessa pessoa ser tratada socialmente da forma como ela se identifica. Em discussão, os princípios da dignidade da pessoa humana, direito da própria personalidade. Bom, este caso aconteceu em Santa Catarina, mas na própria decisão de reconhecimento da repercussão geral, há notícias de que aqui em Brasília também aconteceu casos semelhantes. Então, existe, de fato, uma repercussão geral, no sentido de que, a partir da decisão do Supremo, não só as pessoas vão ter condições de se orientar a respeito do tratamento, mas o Poder Judiciário também, da forma como o transexual merece ser tratado de acordo com a Constituição Federal. Tá ótimo, Gisele. A gente volta, então, no próximo bloco para falar dos demais processos da pauta do Supremo de hoje. Um minutinho, por favor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta da sessão de hoje no STF. Gisele, o que mais compõe a pauta hoje? Nós temos ao todo 7 processos, são 6 recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida e uma medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Um dos destaques que eu poderia mencionar é um recurso extraordinário com repercussão geral que trata exatamente sobre a questão do regime prisional brasileiro. O que se discute é sobre a possibilidade de alguém cumprir pena, de um condenado cumprir pena num regime menos severo, quando, diante das condições do sistema carcerário local, não há vaga para o regime indicado na condenação dele. Então, ele foi condenado no regime semiaberto e aí não tem vaga no regime semiaberto e aí discute-se se ele poderia, então, ir para o regime aberto ou para uma prisão domiciliar. Então, essa é a grande discussão neste recurso extraordinário que está na pauta do Supremo. E parece que já houve uma audiência pública sobre esse tema? Houve sim, foram 2 dias de audiência pública, isso inclusive aconteceu em 2013, e a audiência pública ela é extremamente interessante porque os ministros, a partir do momento em que se convoca uma audiência pública, e nesse caso ela foi convocada pelo ministro Gilmar Mendes, que é o relator deste recurso extraordinário, eles abrem as portas, o Supremo Tribunal Federal abre as portas para a sociedade civil
para que ela venha, então, e traga os argumentos, sejam eles favoráveis ou contrários àquilo que está sendo discutido num determinado caso. Então, na oportunidade, diversas instituições tiveram a possibilidade de trazer qual é o posicionamento, quais são os prós e os contras a respeito dessa temática que envolve a questão da individualização da pena. A própria Constituição Federal assegura esse princípio da individualização da pena e a grande discussão aqui é exatamente sobre esse princípio da individualização da pena. Se haveria ou não desrespeito, até porque nós estamos diante de... a realidade do sistema carcerário brasileiro, ela salta aos olhos de qualquer pessoa, todos, inclusive os debatedores que vieram até a Suprema Corte para expor seu posicionamento na audiência pública, constataram que é preciso realmente pensar conjuntamente em soluções para o sistema penitenciário brasileiro. Existe uma súmula vinculante no STF a respeito disso? Ainda não. Existe uma proposta de súmula vinculante, inclusive a proposta de súmula vinculante número 57, e ela trata exatamente de deixar de forma expressa esse princípio da individualização da pena. Então, o teor do texto que se propõe para a edição da súmula vinculante é exatamente nesse sentido, que configura direito do condenado ir para um estabelecimento mais brando se não tiver vaga no regime indicado na condenação. A análise dessa proposta de súmula vinculante ela já começou a acontecer, mas inclusive houve um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de que aquela análise deveria ser suspensa mesmo, até que se julgasse esse recurso extraordinário que está na pauta de hoje. Então, assim que o Supremo Tribunal Federal analisar este recurso extraordinário, certamente irão debater sobre a elaboração aí de um texto no que diz respeito a uma possível edição de súmula vinculante a partir dos debates, enfim, e do próprio julgamento que se formalizar neste recurso extraordinário. São processos, casos muito importantes que estão sendo julgados hoje no Supremo. É verdade, são extremamente interessantes, de impacto social significativo e, como eu mencionei, são todos com repercussão geral reconhecida. E quando a gente diz essa expressão, é para, em outras palavras, dizer que essa decisão do Supremo Tribunal Federal ela vai atingir todos os demais casos semelhantes que estejam em tramitação na Justiça Brasileira. Uma resolução de um caso com repercussão geral reconhecida, ela vincula os órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela participação por hoje. Amanhã a gente volta para falar da pauta do Supremo na quinta-feira. Ok, até amanhã. Até amanhã.